todos bem-vindos à transmissão ao vivo da Igreja Clefort. Eu gostaria de dar as boas-vindas especialmente a todos aqueles que têm nos acompanhado de outros lugares, não só de Londres, mas de outros lugares da Inglaterra, do Reino Unido, do Brasil e do mundo. Vocês são todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós, amém? Gostaria de passar para vocês então rapidamente a nossa agenda da semana. Como vocês sabem, nós estamos passando por um momento de pandemia, né? E todas as nossas atividades presenciais estão suspensas, porém a Igreja de Cristo continua ativa, se reunindo através do aplicativo Zoom. Se você não conhece ou não baixou ainda, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, nós podemos te auxiliar, ok? E é isso. Na segunda-feira nós temos a reunião de oração das mulheres às 20 horas. Na terça-feira temos o bate-papo dos homens às 20 horas. Na quarta-feira temos a continuação do nosso estudo bíblico também às 20 horas. Sexta-feira às 18 horas temos a reunião de jovens e às 20 horas o nosso Ritmos Live, a nossa reunião semanal todos juntos. E no domingo, às 11 da manhã, o culto em inglês e às 6h30, às 18h30, o culto em português. Transmissão ao vivo, ok? Tenham todos uma boa semana. Deus os abençoe. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. If I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah.
coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves at 99. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos. Mais perto quero
lado do meu ser, quero viver onde your blood has washed away my sins. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once the enemy, now I'm seated at your table. Jesus, thank you. O bom exemplo de Neemias. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz separação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso derredor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Olá, boa tarde, sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa transmissão online. Espero que todos se encontrem bem. Vamos então continuar hoje com um estudo sobre a vida de Neemias, o homem comum que se colocou à disposição de Deus para fazer a diferença no seu povo. E hoje, como vocês já nos acompanharam com a leitura do texto de Neemias 5, de 13 a 19, nós vamos falar um pouco sobre a integridade de um líder, ok? A integridade de um líder. Então nós temos aprendido desde o início desse estudo no livro de Neemias que existem alguns princípios muito importantes acerca da postura e da reação que nós podemos ou devemos ter diante das dificuldades que nos cercam. Lembrando mais uma vez daquela pergunta que eu tenho feito para vocês desde o início desse estudo, desde antes de começar essa pandemia toda. Você está disposto a fazer a diferença? Essa pergunta é muito importante, gente. Essa pergunta, ela nos exorta, ela nos confronta e ela ao mesmo tempo nos encoraja a fazer algo de diferente. Neemias, ele respondeu a essa pergunta quando ele se colocou à disposição. Por quê? Porque ele primeiro perguntou, lembra-se que eu falei da importância de fazer pergunta? Ele primeiro perguntou do seu povo, perguntou da cidade santa de Jerusalém. E quando ele ouviu a respeito das dificuldades e a respeito do que o povo estava passando, ele então se colocou à disposição para fazer a diferença. Nós temos visto então, no passar das semanas aí que nós temos estudado junto, que esse homem comum que se colocou à disposição de um Deus que faz o impossível, ele arregaçou as suas mangas para fazer algo para ajudar e resolver um grande problema. Ele enfrentou
também tem enfrentado grandes desafios, como nós podemos ver. Neemias enfrentou problemas externos, de perseguição, de ataques contra essa empreitada que ele se colocou à disposição para ajudar a fazer. Mas ele também lidou com problemas externos, né, sobre a desigualdade social, como nós vimos na semana passada, a fome, a cobrança injusta de impostos e tudo mais. Então nós precisamos entender que, mesmo que nós não queiramos, quando nós nos colocamos nessa posição e assumimos um papel e convidamos e encorajamos pessoas a estar do nosso lado, nós chamamos pessoas para nos ajudar, inevitavelmente nós estamos assumindo um papel de liderança. E é exatamente isso, eu acho que está muito em falta na sociedade hoje, como um todo, né? Eu acho que é isso que a sociedade está precisando. De homens e mulheres que se colocam à disposição para fazer algo a respeito do problema. De homens e mulheres que temem a Deus, que confiam em Deus. De homens e mulheres que não se abalam com os problemas, mas que buscam direcionamento em Deus e reagem aos problemas. O que faz com que o líder seja marcado pelo sucesso, enquanto o outro que tem uma capacidade igual, que tem recursos iguais, as mesmas oportunidades, fracasse? Um consegue êxito e o outro fracassa. Muito diz respeito à integridade dessa pessoa, à integridade desse líder. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, ok? Então nós vamos ver então algumas marcas que devem existir na vida de um líder, mas outras também que não devem existir, ok? Lembra que na semana passada, Neemias, depois de ouvir a reclamação do povo, ele exigiu que os nobres tomassem uma atitude ou uma posição a respeito do problema. Mas essa atitude, essa posição começou com ele mesmo. Ele deu o exemplo. Então já começamos por aí, ok? Anotem isso que eu vou dizer para vocês. As pessoas, elas primeiro aceitam o líder, para depois aceitarem os planos do líder. Ou seja, elas primeiro aceitam o líder para depois aceitar a liderança do líder. Ok? Primeiro eles confiam na pessoa que está na liderança, para depois se colocarem à disposição para ajudar. Então é muito importante que o líder seja íntegro, que o líder seja temente a Deus. Assim como aconteceu nos tempos de Neemias, acontece ainda hoje. Pessoas que ocupam cargos ou posição política, eles usam isso para autopromoção e também para o autoenriquecimento. São envolvidos em corrupção, são envolvidos em todo tipo de escândalo. Isso é uma falta total de temor a Deus. Okay? Uma vez que quando uma pessoa ocupa um cargo político ou de liderança, ele ou ela deve ter um caráter íntegro e mais ainda, trabalhar e pensar no povo e não em si mesmo. É para isso que existem os líderes políticos, é para isso que existem os líderes na igreja, na comunidade. Nós estamos aqui não para olharmos para nós mesmos, não para olharmos para as nossas necessidades, mas para olharmos para a necessidade do outro. Estamos aqui para servir, assim como o Senhor Jesus nos instruiu a fazer. Então é assim que nós precisamos olhar, é assim que nós precisamos andar. Então vamos ver agora algumas características, falando em integridade, vamos ver então algumas características e primeiro nós vamos ver algumas coisas que o líder não deve fazer, ok? E isso de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui, ok? O verso 15, ele nos diz uma coisa a respeito desse homem. Ele diz que Neemias ele não seguiu, ele não copiou os oportunistas que vieram antes dele. Aqueles que exercem papel de liderança, que exerceram papel de liderança antes de Neemias, eles fizeram essas coisas. Eles oprimiram o povo, eles cobraram impostos abusivos, eles aproveitaram da pobreza para deixar o povo ainda mais pobre, ainda mais dependente de um governo corrupto. Ou seja, qualquer semelhança é mera coincidência com o que nós estamos vivendo hoje, ok? Ou recentemente na nossa história. Ou seja,
o governo, ao invés de ajudar, ao invés de apoiar, ao invés de estar ali para o povo, ele está, na verdade, sendo mais corrupto ainda. Ele está usurpando o povo e fazendo com que o povo se torne ainda mais dependente dele. Ok? Então, por isso nós temos visto tanta desigualdade hoje. E também isso não acontece só no meio político, isso acontece também na igreja. Isso acontece em instituições, isso acontece em todo lugar. Então, nós precisamos ter isso em mente, nós não podemos ser oportunistas, aproveitar da fraqueza do outro, aproveitar da pobreza do outro para nosso benefício próprio, ok? Eles, nesse caso aqui, eles aumentam impostos, aumentam salários, mas o povo, ninguém quer saber do povo. A verdade é que existe uma cultura impregnada em nós, extremamente extrativista. E o que seria isso, essa cultura extrativista? Eu quero dizer que muitas vezes nós só pensamos em tirar, em tomar proveito, em obter vantagens com aquilo que nós fazemos. E quando nós fazemos isso, nós estamos, de certa forma, prejudicando alguém. Ok? Então essa cultura de só eu me dou bem, essa cultura de só eu tenho proveito, só eu tiro vantagens, está também impregnada, infelizmente, no nosso povo. Agora eu estou dizendo nos brasileiros. Porque é assim. Eu vivo hoje num país cheio de imigrantes, mas infelizmente, quando eu digo que eu sou brasileiro, as pessoas, antes de me conhecer, elas me olham assim, será que esse é igual aos outros que já apareceram por aqui? Por quê? Porque infelizmente existiram pessoas que vieram aqui e tentaram tirar vantagem de todo jeito. E é exatamente isso que eu aprendo que eu não devo fazer, não posso fazer, não devo agir dessa maneira. Ok? E essa cultura não vem de hoje, não. Veja que isso já existiu nos tempos de Neemias. Esse homem, então, que vivia também nessa cultura, se levanta e diz, basta, chega, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais o meu povo vivendo assim. Então esse homem foi corajoso para dizer, basta. E nós precisamos fazer isso também. Precisamos parar com isso. Notem que o texto que nós lemos diz que nós precisamos parar com isso. E não diz, vocês precisam. A mudança começou com ele mesmo. Isso com relação à semana passada. Ok? Então, essa mudança precisa começar em nós. Em nós primeiro. Então, outra coisa, outra característica que nós não podemos ter quando nos colocamos à disposição de ajudar, é não se aproveitar da situação. Verso 16, que nós acabamos de ler do capítulo 5, diz que os nobres, aqueles que ocupavam posição mais elevada, posição política, eles estavam usurpando o povo. Notemos que, assim como naquele tempo, acontece também hoje, que temos aqueles poucos que querem fazer algo a respeito para mudar a situação. Mas, em contrapartida, temos também aqueles que querem enriquecer ainda mais, explorando a pobreza do povo. Então, gente, se nós queremos fazer diferença, nós não podemos fazer parte desse grupo de pessoas, ok? Então agora, não quero focar no que nós não podemos fazer, o que não devemos fazer, mas eu quero focar, na verdade, no que nós podemos e devemos fazer. Isso é o que importa para nós, na verdade. Quais são as mudanças que devem acontecer nas nossas vidas para que nós possamos fazer isso e fazer diferença na vida das pessoas, ok? Vamos olhar agora, então, como um líder de verdade deve agir. Primeiro, nós vemos no verso 13 e 14 do capítulo 5 de Neemias, que Neemias ele enxergou oportunidades em meio aos problemas. Muitas vezes, quando enfrentamos um problema, nós focamos no problema em si. E muitas vezes não vemos nem saída desse problema. Neemias ele fez diferente. Ele encarou o problema de frente e ele enxergou uma oportunidade. Ok? Por quê? Porque ao invés de se juntar ao grupo dos reclamões, dos choramingões que nós vemos por aí, que só ficam reclamando, choramingando, falando que nada tá bom, mas também não fazem nada para mudar. Né? Nada tá bom, mas também não fazem nada para mudar. É como nós vemos muitas vezes muita gente falando, o governo é corrupto, mas eu também auxilio ou também participo dessa corrupção.
Eu vi uma frase muito interessante ontem com respeito, por exemplo, ao que está acontecendo no Brasil. Ok? Sobre a ajuda que o governo está dando para as famílias mais carentes de R$ 600. Tudo bem, é pouco? É pouco. Ok, mas vamos lá, isso não é o ponto. O ponto é que tem gente que não precisa, mas que está se registrando para ganhar ou para obter esse benefício. Ou seja, corrupção. Reclama de um governo corrupto, reclama de um governo que não faz, mas também está agindo de maneira corrupta. A mesma coisa acontece aqui, isso não acontece só no Brasil, acontece também aqui na Inglaterra. O governo aqui também tem um programa de ajuda às famílias mais necessitadas. O que nós vemos? Gente se aproveitando disso, ok? Obtendo esses benefícios e não precisam deles. Obtendo casas do governo para morar e relocando essa casa para outras pessoas. Isso é corrupção. A mudança que você tanto quer no outro comece por você. A mudança que eu tanto quero no outro comece por mim. Que eu pare com essas coisas. Então nós reclamamos muitas vezes e não olhamos para o que nós estamos fazendo. Isso chega a ser um absurdo. Eu querer que alguém faça certo sendo que eu estou fazendo errado o tempo todo. Então nós precisamos tomar... desculpa a palavra, mas precisamos tomar vergonha, na verdade, e agir com respeito a isso. Ok? Outra coisa que nós aprendemos com esse homem, além de enxergar a oportunidade em meio aos problemas, é enfrentar o enfrentamento. Um verdadeiro líder, ele não foge do problema, ele enfrenta o problema. Nós precisamos enfrentar o problema. Nós precisamos pensar como nós podemos fazer para sair do problema enfrentando ele. Ok? Outra coisa que Neemias fez, e eu acho isso extraordinário, ele trabalhou a solidariedade. Os nobres, lembram que eles estavam cobrando dívidas, eles estavam escravizando o povo. Os nobres agora, eles não só apenas cancelaram a dívida do povo, mas eles também deram de volta as vinhas, as terras, os filhos e as filhas que haviam sido tomados. Ou seja, Neemias, com seu papel fundamental de liderança, e com o seu próprio exemplo, ele trabalhou a solidariedade. Aqueles que um dia estavam tirando, agora estão devolvendo, estão dando de volta. Não é verdade? Então nós vemos isso também como uma das características dessa liderança de Neemias. Ok? Neemias, ele levou o povo a adorar a Deus. Aquela situação que uma vez era de revolta, que era de dor, que era de angústia, se transformou em louvores a Deus. Nós precisamos também incentivar as pessoas a louvar a Deus. O verso 15 diz que Neemias ele não olhou para si. Ok? Olha o que diz o verso 15. Os governadores anteriores, mas os governadores anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Ou seja, esses governadores que antecederam, eles olhavam só para eles mesmos. Eles só queriam tirar vantagem. Ao invés de pensar no seu próprio enriquecimento, Neemias olhou para o povo. Abriu mão de seu salário para ajudar os necessitados. Foi isso que ele fez. Neemias, além disso, além de ser íntegro, ele também colocou a mão na massa. E eu tenho falado isso, gente, toda semana. Aquele que quer fazer diferença, ele põe a mão na massa. Ele trabalha junto. Ele não fica só mandando. Ele não fica só falando faça aqui, faça acolá. Não, ele vai e faz junto. Ele vai e trabalha junto. Porque como eu disse antes, o povo, antes de aceitar o seu projeto, ele precisa aceitar você. Antes de aceitar o líder, antes de aceitar a liderança, ele precisa aceitar o líder. Ok? Então, nós precisamos mudar essa vamos dizer assim, essa nova visão de liderança que o líder só manda, que o líder só fica ali sentadinho atrás de uma mesa mandando os outros fazer, porque isso chama de delegar tarefas. Claro que nós precisamos, não sou contra delegar tarefas, ok? Eu sou totalmente a favor de delegar tarefas e nós precisamos isso, senão nós mesmos nós ficamos sobrecarregados. Agora, delegar tarefa não é ficar aquém do trabalho. Delegar tarefa não é sentar e ficar só olhando as pessoas trabalharem. Isso não é delegar tarefa. Isso, na verdade, é comodismo e preguiça. Essa é a verdade. Ok? Então, nós não podemos ser preguiçosos. Neemias trabalhou, diz o verso 16. E
Na verdade, parece até que é uma piada, né? Enquanto outros enxergam um cargo de público ou um cargo de liderança como uma porta para obterem benefício pessoal, Neemias colocou a mão na massa e trabalhou junto ao povo visando o bem do povo, visando o melhor para o povo. Parece até uma piada nos dias de hoje, alguém que faz isso. Vai ser chamado de tolo, vai ser chamado de bobo, vai ser chamado de um monte de coisa. Ok? A outra coisa que Neemias fez foi ajudar o povo. Ele não só trabalhou, ele não só olhou, mas ele também ajudou o povo. Olha o que o verso 18 diz. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Ele abria mão do seu salário, abria mão das suas regalias para ajudar o povo. Olhem as marcas, olhem os exemplos que esse homem nos deixou. Mais uma vez eu repito, nós precisamos de homens e mulheres com esse tipo de visão hoje, para tomar conta da nossa nação, para tomar conta do governo, para tomar conta das instituições, para tomar conta das igrejas. Isso está faltando também dentro das igrejas. Ok? Nós não podemos nos enganar, na verdade, com os exemplos que Neemias nos deixou. Ok? Uma das grandes características desse homem é que suas motivações estavam no lugar certo. Adivinha onde? Olha o que diz o verso 15. Vamos voltar lá no verso 15. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os meus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Pelo contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Veja, Neemias estava com as suas motivações no lugar certo. Neemias temeu, ele era temente a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, nos diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Neemias, ele não temeu o rei. Neemias, ele não temeu os seus perseguidores e nem temeu os seus problemas. Neemias temeu a Deus. Quem teme a Deus está disposto a agradá-lo e vive uma vida íntegra, meus irmãos e minhas irmãs. Quem teme a Deus está disposto a agradá-lo e vive uma vida íntegra. A ideia básica de temor a Deus é vida em santidade. 2 Coríntios 7:1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 15 e 16, nos fala mais sobre o padrão de santidade. Diz assim a palavra do Senhor: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quem teme a Deus desenvolve um relacionamento íntegro com Deus, com Ele mesmo, mas também desenvolve um relacionamento íntegro com as pessoas ao seu redor. Quem teme a Deus não se conforma com as injustiças. Quem teme a Deus não aceita suborno ou não aceita ser subornado. Quem teme a Deus não está feliz somente com o seu bem-estar, mas também pensa nos outros. Quem teme a Deus confronta. Quem teme a Deus exorta, mas também é exemplo a ser seguido. Quem teme a Deus tem vida de oração. Assim como temos falado semana após semana, Neemias orou,
e orou e chamou o povo a orar. Mais uma vez ele ora. Nós vamos ver aqui no verso 19. Mais uma vez ele orou. Neemias, ele nos ensina que não podemos e não devemos ser produto do meio. Todo mundo está fazendo errado. Então vou fazer também. Ou então vamos continuar o que já está errado. Para que mudar, não é verdade? Não. Nós não temos que ser produto do meio. Não é porque todo mundo está fazendo errado que eu vou fazer também. Quem nunca ouviu isso? Mãe, mas está todo mundo fazendo. Aí sua mãe vira para você e fala o quê? Mas você não é todo mundo. Não é? Eu tenho certeza que alguns de vocês até repetiram agora comigo. E é verdade. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer, eu não sou todo mundo. Eu sou um indivíduo. E como crente, como temente a Deus, eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer diferente. Neemias nos ensina que se queremos algo correto, devemos ser nós mesmos os exemplos. Queridos, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto das pessoas estaremos também. Isso é fantástico, eu tenho falado semana após semana. Nós precisamos de Deus e nós precisamos das pessoas. E nós precisamos nos colocar diante de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Quanto mais perto estamos de Deus, mais perto estaremos das pessoas. E nós precisamos estar ciente, assim como Neemias, quando orou no final desse capítulo, e nós vamos já ver isso nós vamos já ler, nós precisamos estar ciente que a recompensa vem de Deus. Ou seja, não fique esperando tapinha nas costas, não fique esperando elogios, não fique esperando essas coisas. Esteja com o seu foco no lugar certo, esteja com o seu coração no lugar certo. Olha o que disse Neemias ao final de tudo isso, depois de ter feito tudo isso, depois de ter demonstrado todas essas características na vida de um líder. Ele diz, no verso 19 do capítulo 5, lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que eu fiz por esse povo. Neemias está voltando os olhos dele mais uma vez para Deus. Ele fez isso para pedir ajuda, ele fez isso para pedir direcionamento, ele fez isso para pedir ajuda do rei, ele fez isso quando enfrentou dificuldades e ele está fazendo isso agora como agradecimento e está dizendo, olha, Senhor, é do Senhor que eu espero a minha recompensa e não dos homens. É do Senhor que eu espero a minha recompensa e não dessas pessoas que estão aqui ao meu redor ou das pessoas que eu ajudei. A recompensa, ela vem de Deus. Não espere, como eu disse, não espere tapinha nas costas. Nós precisamos ter bom ânimo, amigos. Bom ânimo. Nós precisamos ver e enxergar o temor de Neemias a Deus, e isso tem que fazer diferença na nossa vida. Precisamos também ter esse temor a Deus. O temor a Deus de Neemias foi convertido em um relacionamento prático e vital com Deus. E agora eu vou fazer a pergunta. Vocês acharam que não ia ter pergunta, né? Vai ter pergunta. Como está sendo o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é um termômetro de como está a sua integridade. O seu relacionamento com Deus é um termômetro de quão temente a Deus você é. Temente a Deus, relacionamento bom com Deus. Não é temente a Deus, não existe relacionamento com Deus. Simples assim. E com as pessoas, a coisa também fica assim. É um termômetro também. Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas vai bem. Não tem relacionamento com Deus, com os outros também não vai estar bem. Então, isso precisa fazer parte da nossa vida. Neemias, ele foi motivado pelo conhecimento de quem Deus é. E também pela certeza do que Deus pode fazer. E assim também precisa ser as nossas vidas, motivados pelo conhecimento de quem Deus é e pelo que Ele pode fazer. Esse relacionamento colocou a vida desse homem em conformidade com a verdade. Isso influenciou as pessoas ao seu redor. Mais uma pergunta. Nosso relacionamento com Deus tem refletido verdade nas nossas vidas? Será que a maneira que nós temos andado tem sido verdade? Tem sido a verdade? Temos caminhado na verdade?
isso precisa também ser explícito na vida do crente. O sucesso de Neemias, ele não veio por meios escusos ou passando os outros para trás, mas o seu sucesso aconteceu por causa da sua vida de integridade e por causa da sua vida de temor a Deus. Ele estava satisfeito em saber que a recompensa vem do Senhor. Assim precisa ser também a nossa vida. Então, queridos, hoje, com isso tudo que nós falamos aqui, eu quero te encorajar. Tenha bom ânimo. Não desanime porque está tudo errado ao seu redor. Mas comece em você a mudança. Não desanime se as pessoas estão fazendo errado. Faça você o certo. Não desanime se estão falando de você. O que importa é o que Deus acha de você. Não desanime quando as pessoas não querem te ajudar. Porque se você conta com o favor de Deus, Ele também vai enviar os ajudadores que você necessita. Fique tranquilo com isso. O meu encorajamento hoje é para vivermos uma vida de integridade. E isso não é só quando você está exercendo o papel de liderança. Isso é principalmente se você estiver exercendo o papel de liderança. Mas, mesmo que você não esteja, você é chamado para viver uma vida assim. Porque lembre-se que Deus levantou Neemias, porque Neemias se colocou à disposição de Deus, sim, mas foi Deus quem o levantou. Porque Neemias já existia na vida de Neemias o temor a Deus. Já existiam na vida de Neemias essas características que eu citei. Isso não aconteceu depois. Deus já sabia delas, por isso Deus levantou Neemias. Assim como Deus já sabia das características de Paulo, das características de Pedro, das características de João, de André, ele já sabia. Por isso ele os escolheu. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos ser tementes a Deus. Nós precisamos a cada dia acrescentar a nossa vida diária esse relacionamento com Deus. Por meio da oração, por meio do estudo diligente da palavra, por meio do encontro com os irmãos, com certeza. E assim nós vamos fazer a diferença na vida dos outros. Então não desanime, não pare, não desista. Olhe para Deus, que o seu olhar esteja no lugar certo, que o meu olhar esteja no lugar certo, que as minhas vontades, que as minhas prioridades estejam no lugar certo. Com certeza, nós vamos ter êxito se for assim nas nossas vidas. Então eu te encorajo, fique firme, não desanime. Aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na minha vida e na sua vida também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e continue nos capacitando para continuarmos fazendo a boa obra dele. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, pelos exemplos de Neemias e porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Pai. O Senhor nos ajuda a termos vida íntegra diante do Senhor, uma vida temente ao Senhor, mas uma vida íntegra também perante os homens, ó Pai. Trabalha primeiro nas nossas vidas para que nós possamos ajudar outros. Trabalha primeiro as mudanças nas nossas vidas para que possamos exigir mudanças nos outros, Senhor. Senhor, que o Senhor mostre a nós o que temos feito de errado, que o Senhor mostre a nós, que o Senhor sonde os nossos corações e nos mostre, Pai, o que temos feito que tem te desagradado e que possamos tomar providências a esse respeito, Senhor. Que possamos deixar as coisas que não te agradam, que possamos deixar para trás tudo o que temos feito de errado, Senhor Deus, e possamos ser exemplos. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali vai um servo, ali vai uma serva do Senhor. Um homem, uma mulher íntegro. Pai, nos ajuda a vivermos dessa maneira, Senhor. Essa é a nossa oração. E toda a honra e toda a glória, Senhor, sejam dadas a Ti. Em nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Que vocês todos possam ter uma boa semana, uma abençoada semana, pensando nisso tudo que nós temos discutido. Se porventura você faz aniversário durante essa semana,
Quero te desejar um feliz e abençoado aniversário, que você continue firme no Senhor. Ok? Vamos abençoar uns aos outros? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.